quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Quero ler a partir do versículo 12 e vou ler com vocês até o 18. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o 18. Paulo ele está escrevendo essa carta e no final dela, alguns conselhos finais que ele dá àquela igreja, dizendo assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero meditar com vocês o versículo 17, que diz: orem sem cessar. Amados, acho que nós não vivemos um tempo onde nós temos notado uma necessidade tão grande da igreja como um todo. Não apenas determinados grupos pequenos, mas a igreja de uma forma geral. Elas desenvolverem e procurarem um tempo mais de intimidade com o Senhor. E como se alcança a intimidade? Através da oração. Na nossa igreja aqui nós temos um culto específico para isso, que é toda primeira segunda-feira. Há o grupo de intercessão que se reúne toda segunda-feira para orar, onde ali eles são ministrados. Mas eu não digo que nós estamos limitados a apenas um culto, a apenas uma segunda-feira. Nós precisamos ter uma vida dedicada à oração. Isso faz bem para nós. Eu esqueci de trazer, enquanto meditava nessa palavra, há um vídeo onde o especialista diz que os efeitos que a oração causa no cérebro, ela traz um efeito tão bom, como se fosse um efeito placebo no cérebro. Às vezes pessoas que estão internadas em UTI, nos hospitais, e elas recebem oração, mesmo elas inconscientemente, não sabendo que oraram por elas têm uma melhora considerável por causa da oração. Imagine você consciente disso, nós conscientes disso, o que isso não pode reverter como benefício para as nossas vidas. Nós precisamos orar. O tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor. E não existe outro meio senão através da oração. Deus, Ele, no seu poder, na sua autoridade, na sua majestade, Ele deseja se comunicar com o ser humano. Ele deseja se comunicar com o homem. Desde o princípio foi assim. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muitos e muitos exemplos de pessoas que tiveram situações mudadas por causa da oração. Orações respondidas, porque elas se dedicaram em orar, em buscar a presença de Deus. Mais uma vez eu digo, precisamos viver isso nesse tempo. Viver nas nossas vidas o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Orem sem cessar. Nós precisamos, irmãos, dessa intimidade para saber o que Deus tem para nos revelar. Nós só conseguimos entender o que Deus quer falar conosco quando nós conversamos com Ele.
quando nós meditamos na sua palavra, quando nós temos o entendimento de quem Ele é. Jesus, Ele ensinou os seus discípulos, Jesus foi o maior exemplo de alguém que talvez nós olhamos para Ele e talvez na nossa humanidade, né? Ou na nossa carnalidade, vamos dizer assim, às vezes falamos, nossa, Jesus sendo Deus, por que Ele orava tanto? Ele estava deixando um exemplo para nós, deixando um exemplo para os seus discípulos, para que eles entendessem a grande necessidade de orar. Nós entendemos que Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o Todo-Poderoso, soberano, mas apesar de toda essa grandeza, Ele quer se comunicar conosco. Nós, seres tão pequenos, tão frágeis, somos aqueles que carregam a presença de Deus e Ele deseja se revelar a nós todos os dias. Você, quando começa uma amizade com alguém, para que essa amizade ela atinja níveis de intimidade maior, ela não é apenas em uma conversa, ela não é apenas em um encontro, mas em vários encontros, onde ali você compartilha de coisas particulares suas, e você também recebe informações particulares da outra pessoa, e das pessoas com quem você tem relacionamento. Assim, da mesma forma é com o Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que estão indecisos, purifiquem o coração. Quando nós nos aproximamos de Deus, e Ele se revela a nós, nós vemos em nós as nossas imperfeições. Às vezes nós, na nossa religiosidade, nos julgamos tão santos, tão perfeitos, mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, e Ele vai se revelando a nós, mais somos confrontados no quanto nós precisamos melhorar, no quanto nós precisamos mudar, e não existe caminho mais excelente, senão através da oração, através dessa busca, de buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o tema da nossa igreja. Se não me engano, a última vez que eu ministrei aqui, eu falei acerca disso. O tema da igreja do Nazareno é um lugar de intimidade com Deus. Mas como ter um lugar, ser íntimo de Deus, ter experiências com Deus, se não através dessa intimidade com o Senhor, se não através de conhecê-lo mais. É buscar através da oração, é buscar através da palavra de Deus. Por que orar é importante para nós, irmãos? Ela desenvolve em nós amor, ela desenvolve em nós comunhão e conhecimento acerca de Deus, além de demonstrar a nossa confiança. E fazendo isso, quando confiamos no Senhor, quando há arrependimento nas nossas vidas, promove arrependimento nas nossas vidas, promove gratidão, promove obediência a Ele. Como eu disse, para se ter relacionamento, tem que haver comunicação, tem que haver interação. E por isso nós devemos nos debruçar na palavra de Deus, falar com o nosso Deus. Salmo 139, versículo 4, o salmista diz assim: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Deus sabe todas as coisas. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós temos o entendimento através da palavra de Deus de quem Ele é, temos a revelação de quem Jesus é, a resposta que temos a isso é que Ele ouve as nossas orações, é que Ele ouve os nossos pedidos, Ele ouve as nossas súplicas. Todas as pessoas que chegaram até o Senhor, todas as pessoas que se derramaram diante de Deus, que buscaram conhecê-lo cada vez mais, tiveram respostas do Senhor. Quando nós oramos, há benefícios para as nossas vidas. Que benefícios são esses? O Senhor se revela a nós. O Senhor, Ele responde às nossas orações. Olhe Jeremias 33, 3, ao qual o profeta diz: clame a mim,
e responder-te-ei. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, coisas ocultas. O Senhor nos revela quando nós buscamos conhecê-lo cada vez mais, quando nós buscamos intimidade com o Senhor. Benefícios que a oração nos traz: o Senhor cuida de nós, Ele nos livra dos nossos medos, recebemos paz, a paz que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, recebemos misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Vamos ler Hebreus no capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4,16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. No momento certo, quando você se aproxima do Senhor, você encontra a misericórdia dEle. A misericórdia dEle te alcança. Eu não sei qual é o motivo que às vezes faz você orar, mas nós precisamos entender, se nós queremos intimidade com o Senhor, nós não precisamos de um motivo específico, nós precisamos ter atitudes de oração, momentos de oração. Quem aqui já assistiu o Quarto? Acho que todos assistiram aquele filme Quarto de Guerra. E ali nós temos, ali numa ficção, mas trazendo para as nossas vidas, nós entendemos que tudo aquilo é verdade. À medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. À medida que nós compartilhamos com Deus as nossas necessidades, até mesmo as necessidades dos nossos irmãos, porque aquilo que Deus tem revelado a você, não é para você guardar só para você. A intimidade que você tem desenvolvido com o Senhor é também para ajudar outras pessoas. É também para interceder por outras pessoas. Para se colocar na brecha por alguém. Alguém que talvez não tem a mesma sabedoria que você, o mesmo entendimento que você, mas você, como servo de Deus, como íntimo do Senhor, você busca por aquelas pessoas. O Senhor Jesus intercedeu pelos seus discípulos. Antes dele passar pela cruz, Ele intercede pelos seus discípulos. Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração tem um poder maravilhoso. Ela mudou situações onde o povo de Deus estava vivendo momentos difíceis, momentos em que eles julgavam que não iam conseguir passar, que eles iam ser abatidos, mas por causa de uma oração, por causa de alguém que se colocou na posição ali, sabe, de intercessor, Deus mudou a história. Quem não se lembra da passagem onde a Assíria se levanta e vem contra o povo de Deus para exterminar? Senaqueribe, ele junta todo o seu exército e cerca a cidade. E ali, aqueles que estavam ali não podiam sair, quem estava de fora não podia entrar. E não havia outra coisa senão aquele povo buscar ao Senhor. E a palavra de Deus nos conta que Deus operou um grande milagre. Naquele dia, apenas um anjo matou milhares e milhares de soldados inimigos de Deus. Porque eles não estavam apenas afrontando o povo de Israel, mas Senaqueribe diz: olha, o Deus de vocês não tem poder algum. O Deus que vocês sacrificam, que vocês adoram, não vai poder fazer nada por vocês. E quando o rei Ezequias ele vai até a presença de Deus e se derrama diante de Deus e clama pelo Senhor, vem a resposta através de Isaías, que aquele exército seria aniquilado, e assim foi. Eu não sei o que você precisa, meu irmão. Eu sei que às vezes é bom quando a gente chega aqui na igreja e Deus, Ele direciona os nossos irmãos intercessores para orar por nós.
Mas não há satisfação melhor quando nós nos colocamos diante de Deus para orar, para buscar, e temos a resposta do Senhor. E temos o direcionamento certo para as nossas vidas. O versículo que eu li aqui, que serve como base para essa ministração, diz: orai sem cessar. Você pode dizer: olha, pastor, mas eu não tenho tempo para orar. É gostoso quando você separa um lugar na sua casa, você separa um espaço no seu dia, para você ter um tempo de devocional com Deus, buscar na palavra, orar ao Senhor, louvar ao Senhor. Mas eu entendo que hoje em dia nós vivemos um ritmo tão acelerado das nossas vidas, somos cobrados pelos resultados que nós precisamos apresentar, e às vezes nós não conseguimos, na nossa agenda desse dia, das 24 horas, às vezes nós chegamos tão cansados em casa, dobramos o nosso joelho, e ali parece que vem uma paz, né? Aquele sono vem avassalador sobre a nossa vida, que misericórdia, irmãos. Parece uma opressão, mas a partir do momento que você começa a se dedicar nisso, a ter momentos de oração, o seu espírito vai sendo fortalecido, o seu físico vai sendo fortalecido. E esse orar sem cessar, irmãos, não é que você vai ficar 24 horas prostrado, ajoelhado ali, apenas no seu secreto, não. É durante o seu dia, no seu trabalho. Talvez ali alguma coisa comece a dar errado e você começa a falar com Deus, pedir o direcionamento do Senhor. É você às vezes se lembrar, quando você está no caminho para o seu trabalho, se lembrar de um irmão que está precisando de algo, de um milagre de Deus, e você começar a interceder por ele. É você se lembrar da igreja onde você congrega e começar a interceder, a orar pela sua igreja, pedindo que Deus venha e intervenha, e mande almas, e mande pessoas. Você não precisa de um espaço limitado na sua casa. O que você precisa é ter a sua mente livre para conversar com o teu Deus. Estar com o teu coração aberto para receber de Deus o que o Espírito Santo deseja revelar a você. Tem poder nas suas palavras. Quando alguém confessa e coloca diante de Deus, Ele responde. Eu gostaria de compartilhar apenas. Na Bíblia nós entendemos, existem vários tipos de oração, mas eu escolhi aqui 7 tipos de oração que nós encontramos na palavra de Deus. Oração de louvor, veja Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Muitas vezes nós gastamos tempo em tanta coisa, falando às vezes, coisa que não tem utilidade, que não vai acrescentar nada nas nossas vidas, mas em nome do Senhor Jesus, que hoje nós façamos um compromisso conosco e com Deus, de que dos nossos lábios devem produzir frutos que engrandecem o nome do Senhor. Fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Para que aqueles que talvez não creem no Senhor que você crê, no Cristo que você crê, através das suas palavras, até mesmo os comportamentos ao seu redor, comecem a mudar na sua vida. Porque através da sua vida você está erguendo um altar de louvor ao nome do Senhor. Nós vemos também oração de gratidão, agradecimento, ação de graças. Veja Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças, a palavra diz. Nós precisamos ser gratos. Muitas vezes, até mesmo nos momentos em que as coisas não estão dando muito certo na nossa vida, seja grato. Porque Deus, na sua onisciência, Ele sabe, está conhecendo, Ele sabe o teu futuro, Ele sabe o dia de amanhã que você nem viveu ainda. Mas dê graça, até mesmo nas tribulações,
Como eu disse no início dessa ministração, os discípulos, eles voltavam para casa regozijando, porque eles receberam açoites por causa do nome do Senhor. Será que nós hoje teríamos essa mesma atitude nas nossas vidas? De nos regozijar diante das tribulações, das perseguições por causa do nome do Senhor? Nós somos gratos a Deus porque vivemos num país que ainda é se permitido falar livremente acerca da palavra de Deus. Mas parece que quando nós olhamos as notícias aí, o negócio está ficando cada vez mais estreito. Aqueles que estão lá no poder estão tentando de toda forma cortar o espaço, limitar o espaço, querer dizer o que é que nós podemos falar. Haverá um tempo em que nós precisaremos nos posicionar, e desde já, se é que nós somos verdadeiros cristãos. Porque os cristãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, eram aqueles que eram chamados assim porque eles se pareciam com o Senhor, se pareciam com Cristo. Será que a nossa vida, o nosso testemunho hoje reflete Jesus nas nossas vidas? Será que as nossas palavras, elas glorificam a Deus? Elas são gratas ao Senhor? Outro exemplo de oração de confissão. Salmo 38, 18. O salmista diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Às vezes nós pecamos em palavras, em atitudes, em pensamentos, e nós precisamos nos voltar para Deus e pedir misericórdia, Pai. Misericórdia, se em alguma coisa eu pequei contra o meu irmão, eu fiz algo que não te agradou, e confessar os pecados voluntários e involuntários diante do Senhor. Oração de intercessão, oração pelas necessidades dos outros. Nós vemos isso, um exemplo em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, que diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quando nós sabemos que um irmão está passando por uma situação difícil, e nós não oramos por ele, a palavra está dizendo que nós estamos pecando. Precisamos orar, precisamos nos colocar como intercessores, para que Deus alcance, para que Deus entre com providência. Oração de petição, pelas próprias necessidades. Tiago 1,5 diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se tem uma coisa que nós precisamos orar, e todos os dias pedir a Deus, é sabedoria. O pastor Sela explicou a diferença entre sabedoria e conhecimento na sua ministração no domingo. O pastor Saulo também já explicou acerca disso. E Deus dá. Se a palavra está dizendo isso, e nós orarmos e pedirmos, Deus concede. Peça sabedoria a Deus. Existem outros tipos de oração: oração de súplica, de clamor, pedido por socorro. Quando nós olhamos nos Salmos, nós vemos ali milhares e vários exemplos de oração onde o salmista ele clama por socorro, porque ele estava vivendo um momento de perseguição física dos seus inimigos contra a sua vida, querendo matar, e ele clama por socorro ao Senhor, e o socorro veio. Quem não se lembra do salmo que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o salmista tem a revelação de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É nele que está o teu socorro, é nele que está o seu auxílio. Às vezes nós nos perguntamos, e às vezes até mesmo sem o conhecimento necessário, a gente pergunta: por que orar se Deus sabe todas as coisas? Deus, ele é onisciente. Ele sabe, ele conhece todas as coisas.
Ele conhece tudo que já, desde o nosso primeiro momento, quando estávamos sendo gerados na barriga, no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia antes de sermos gerados. E Ele já conhece o nosso futuro. Então, por que nós precisamos orar? Nós precisamos entender que orar, irmãos, não é simplesmente nós queremos tornar Deus, trazer diante de Deus algo que nós precisamos. Mas é muito mais do que isso. O ato de orar, o ato de nós nos relacionarmos com Deus através da oração, revela a nossa obediência a Ele, a nossa dependência dEle. E isso, a oração, ela nos torna consciente da necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus e confiar nele, e da confiança que nós temos que Ele pode responder conforme a sua vontade. A palavra diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Essa bondade e a misericórdia de Deus está disponível a nós todos os dias, quando nós clamamos com fé, sem duvidar. Os recursos que nós precisamos, o Senhor, Ele entrega nas nossas mãos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem, irmãos, em todo tempo. Orem em favor de todas as pessoas. O Senhor Jesus, Ele ensinando os seus discípulos, ele diz, orem até mesmo pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem. Orem. A oração, ela nos move mais perto de Deus. Como nós já lemos aqui, 1 Tessalonicenses 5,17. Quanto tempo nós devemos orar? Em todo o tempo. Eu não me recordo agora qual foi um grande pregador, um grande preletor da palavra de Deus, que alguém um dia perguntando a ele, olha, sei que você é um grande pregador, Deus te usa, mas parece que eu não te vejo orar. Quanto tempo você ora? Quantas horas você ora? Diz, eu não oro 1 hora. Talvez aquilo impactou aquela pessoa que fez essa pergunta, né? Mas ele nem esperou a pessoa dar uma réplica. Ele diz, mas eu nunca fiquei 5 minutos sem orar. Aliás, ele disse, eu não oro mais que 5 minutos. Mas ele diz, eu também não fiquei mais do que 5 minutos sem orar. Então, em todo o tempo, ele estava em contato com Deus. Há uma necessidade nas nossas vidas, irmãos. Se nós queremos experimentar tudo o que Deus tem para revelar às nossas vidas, nós precisamos ter atitude de sair do nosso comodismo, de sair do nosso conforto. Às vezes nós nos preocupamos em orar só apenas quando o pastor Saulo, ele lança os jejuns aqui na igreja. Aí nós nos dedicamos nisso, mas nós precisamos mais disso. Precisamos mais de ter esse conhecimento do Senhor, da revelação de quem Ele é, dessa intimidade com o Senhor. E nós só iremos ter isso nas nossas vidas buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com reservas, mas é sem reserva alguma. É de todo o nosso coração, com entendimento, buscar ao Senhor. Nós precisamos disso nesse tempo. João capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós precisamos orar
segundo a palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus. O próprio Tiago, ele alerta a igreja dizendo: olha, vocês oram e não recebem, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres, para o seu próprio deleite. Por isso vocês não recebem. Quando eu oro pedindo algo que vai só satisfazer a minha carne, infelizmente, irmão, eu não vou receber. A minha oração não vai ser atendida. Não vai edificar a minha vida. Não vai edificar a vida de ninguém. Nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Quero ler João, capítulo 5, versículo 14 com vocês. E o versículo 15, 14 e 15 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Desculpa, irmãos, é 1 João. João 5, 14 e 15. E esta é a confiança de que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, segundo a sua vontade. Nós só conhecemos a vontade de Deus quando nós temos intimidade com Ele. Nós só conhecemos aquilo que Deus, está no coração de Deus, aquilo que está no secreto, no oculto de Deus, os mistérios de Deus. A palavra diz, são para aqueles que têm intimidade com Ele. Deus, Ele vai se revelar a mim e a você, na medida que eu me aproximo dEle. Na medida que eu desejo conhecer mais e mais ao Senhor. Fôssemos aqui detalhar tantas e tantas orações que servem como exemplos para as nossas vidas. O próprio Jesus, ele ensinou a orar, ensinando os seus discípulos. Ana, que era estéril, quando ali estava no templo, ela se derramou diante da presença do Senhor, que o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas ela estava ali tão aflita no seu interior, mas ela derramou a sua alma. E nesse derramar a sua alma, ela foi atendida. Samuel e a vitória contra o exército filisteu. Salomão pedindo sabedoria. Elias ora para que caia fogo do céu. O rei Josafá ora e é salvo da morte. Daniel faz confissão por si e pelos cativos judeus. A oração do profeta Abacuque. Nós temos muitos exemplos de oração na palavra de Deus, que nos servem como um caminho a começar a trilhar. Um pastor uma vez, falando acerca de oração, ele diz: olha, irmão, se você talvez não tem muita facilidade para orar, começa a ler os salmos. Começa a ler os salmos da Bíblia. Você vai ali, é um caminho já. É um caminho para você começar a caminhar e aprender a orar, a falar com Deus. Mas o mais importante é você ser sincero diante do Senhor. Entre diante da presença de Deus totalmente sem reserva, sabendo que Ele é poderoso. Se você tiver cometido pecado, Ele vai te perdoar. Se há algo no teu coração estiver de conformidade com a vontade de Deus, você vai ser atendido. Mas chegue-se diante da presença de Deus. E para encerrar aqui, eu quero ler 2 versículos de Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: Pedi,
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Nós precisamos ousar orar mais. Nós precisamos ser autênticos diante de Deus. Ser sinceros diante de Deus. Vir diante dele sem reserva. Com o nosso coração totalmente aberto. Crendo que ele responde às nossas orações. Vir com atitude de fé, irmãos. Com humildade no nosso coração. A palavra diz que o Senhor jamais desampara, ele despreza um coração contrito e quebrantado. Que a partir de hoje, nas nossas vidas, o ouse mais, nós precisamos orar. Ouse orar mais. Interceda pelos que sofrem. Ore por aqueles que precisam de salvação. Tenha uma atitude diferente na sua vida a partir de hoje, numa vida de oração. Esse é o tempo que Deus está nos dando a chance de nos aproximarmos cada vez mais dele. E se nós nos achegarmos, ele vai se revelar a nós. Amém?